Acho que muita gente. Qual seria a substância, né, da pessoa suprema, a substância de Deus? Se haveria uma substância inteligível, não é, para poder rastrear o princípio Deus? Se comentou algumas coisas, mas a substância original que compõe, não o princípio Deus são três. Na verdade, a gente sabe que o princípio do infinito é inexaurível, né? Ou seja, ele não pode ser necessariamente aprendido, ele pode ser subentendido, né? Ele pode ser subentendido, mas entendido necessariamente, isso seria um paradoxo se pudesse ser entendido, né? Mas a princípio, ao menos o suficiente para ter uma relação racional com esse princípio, ele pode ser subentendido, sim. Então, são como as cores primárias, por exemplo, né? Nós temos 3 cores primárias e essas cores primárias, teoricamente, né, elas são as cores racionais que dão um sentido coerente para as cores, para variações de cores. Mas se nós formos fazer uma investigação mais detalhada nas 3 cores primárias, nós vamos ver que existe uma variação aí. Mas, ao menos racionalmente, nós partimos do princípio das 3 cores primárias e a combinação dessas 3 cores primárias gera o princípio do infinito de cores, né? Então, da mesma forma, nós temos pelo menos uma base racional para inteligir esse princípio Deus. E são 3 fundamentações ou 3 potências, nós chamamos de Shaktis. Esse é o termo védico para isso, né? São 3 Shaktis, ou potências, que constituem o princípio Deus. A primeira delas é Sat, que significa a potência de existir. Depois tem Chit, que significa a potência de conhecimento ou de cognoscimento, que significa de consciência. Então, Sat, que é a potência de existir, Chit, que é a potência de ter consciência dessa existência. E não basta existir, porque se um princípio ele existe, mas ele não está consciente de que existe, então é o equivalente de não existir. Não tem funcionalidade. Dá uma olhadinha aí, Tula-se, por favor. Parece que tem um telefone aberto aí para mim. Está tendo ruídos aqui. Estou concluindo já. Então, a Sat, existência, Chit, que é a potência de conhecimento da existência. Se nós não tivermos conhecimento de que existimos, então o universo é assim, como se não existisse. Então, ele só existe quando nós tomamos consciência da existência dele, pelo menos do ponto de vista relativo. Ele vai continuar tendo existência, mas como nós não temos consciência da existência dele, então é como se ele não existisse. Por exemplo, tem coisas que existem e nós não temos consciência de que eles existem. Então, para nós é indiferente, porque é como se não existisse. Agora, Satchit e Ananda, que é quando ocorre a regulação ou o equilíbrio do princípio de Chit, que o conhecimento gera poder, porque na medida em que se tem conhecimento da existência, também se adquire conhecimento da potência ou das potências da existência. E o conhecimento das potências existentes nos faz ter o desejo de dominá-las, ou de possuí-las, ou de manipulá-las. E nesse processo, que é o princípio do desejo de controlar e possuir as potências, é onde nós nos enredamos com o desejo de dominar, não é, os demais e as potências. Como é essa posição de potente, ou a posição do Purusha, que é a posição daquele que tem potência, é a posição de Deus, na medida em que nós ilusoriamente pensamos que temos condições de assumir essa posição, e assumimos a posição de Deus, mesmo que não tendo condições de fazê-lo, já que as potências são infinitas e nós somos infinitesimais, então isso dá um efeito colateral, que é uma ilusão produzida, que é a sensação de poder,
e essa sensação de poder é parecido com adicção a drogas, por exemplo, em que a pessoa fica alterada e fora do seu estado natural, ela então comete erros, até que ela consiga equilibrar esse princípio de tit, que é a capacidade de ter domínio sobre as potências ou interagir com o poder, que é uma das características de Deus. Até que isso aconteça, ela pode assim vivenciar essa simulação para que esse processo seja regulamentado. Uma vez que está organizado, ou seja, o princípio de poder se apazigua, dando então espaço para o princípio que vem na sequência, que é o resultado final de todo esse processo de evolução, que é o princípio Ananda, que é a felicidade de existir, né? Ananda significa a felicidade de existir. Ser existente, estar consciente de que se existe, pode não ser suficiente, porque tem pessoas que estão conscientes da própria existência, mas estão insatisfeitas em relação ao processo de existir e eventualmente até às vezes querem desistir de existir ou questionam o porquê existir. Isso se deve ao fato de elas ainda não terem acessado ou não terem ativado o terceiro princípio da existência, que é Ananda, ou o prazer de existir. E para que esse princípio Ananda seja manifesto no ser, é primeiro necessário que o princípio Chit, que é o princípio de poder, esteja regulamentado. E basicamente evolução significa regulamentar esse impulso de poder e de domínio, e o apaziguamento do desejo de controle ou o equilíbrio da ilusão de deixar a posição de ser um Purusha, de ser um controlador ou de ser um Deus, pelo menos no conceito do falso ego, da ilusão do poder em si, para se tornar um amante do Supremo, um amante de Deus. E nesse momento é que o ser então se predispõe a agir com empatia, compaixão, respeito ao próximo e equilíbrio moral, ético, emocional e, enfim, equilíbrio existencial, né? Então, esse equilíbrio interno, ele é possível quando o ser admite que existe, né, uma instância superior à dele e que ele é parte integrante de um princípio superior, de um princípio potente, e que ele então, ou ela, o Atma, é uma expressão ou uma expansão dessa potência. Quando isso deixa de ser apenas uma informação romântica ou uma informação laboratorial, quando isso deixa de ser um princípio poético ou esotérico e passa a ser uma observação pragmática, um evento observado, então nesse momento o ser consegue admitir a sua posição enquanto servidor, enquanto princípio que serve ao todo, e passa a se comportar de maneira coerente àqueles que estão conscientes, ou seja, eles admitem um princípio potente superior, que é a fonte original, a suprema verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus, e também conseguem admitir que as outras entidades vivas são expressões ou expansões dessa potência original e passam a ter, em relação às outras entidades vivas, não o desejo de explorá-las ou de controlá-las, mas sim o desejo de materná-las, de servi-las, de cuidá-las. Porque se o ser consegue perceber que a existência de Deus é amável, então ele vai expressar esse sentimento em relação a qualquer princípio que demonstre essa natureza de Deus. E as almas são expressões de Deus. Portanto, compaixão ou empatia, ao menos a princípio, é um mecanismo que demonstra o estado de consciência interna do ser que busca, né? Quando ele consegue então perceber que as entidades vivas são expressões diretas da verdade absoluta ou da suprema personalidade de Deus, e que essa pessoa original é benéfica, é um princípio amoroso, altruísta e, portanto, compassivo, então nós
como tendo a mesma natureza, passamos a agir de maneira semelhante. E nesse momento é que o princípio terceiro máximo da condição de existir, Ananda, se manifesta. E a pessoa passa então a sentir a sensação, né, que é o prazer de existir. Tá? Como essa é uma fase que seria uma espécie de pós-graduação do processo da evolução, nem é assim, nós não podemos admitir que essa seja já a nossa fase, né? Embora nós eventualmente experimentemos lapsos desse princípio, né? Que é o prazer de existir. Mas é isso que nós queremos, esse é o nosso objetivo. E isso está muito claro e evidente na nossa consciência, no nosso estado de busca. Então, a nossa experiência em conjunto, ela não é uma experiência meramente laboratorial. A gente não está fazendo uma experiência religiosa, né? É claro que a experiência religiosa, a experiência laboratorial de evolução, está intrínseca a tudo aquilo que nós estamos fazendo ao interagirmos nessa egrégora, que é a sala dos mantras. Entretanto, é sempre bom manter isso em foco, que nós temos um objetivo pragmático e consciente daquilo que nós queremos. Tá? Então, nós temos um objetivo a ser alcançado e esse objetivo será alcançado. Aqueles que entenderem essa função desse contato que ocorre entre nós, já que nós somos consciências e como consciências nós geramos potência, esse contato entre nós aumenta a nossa potência individual, ou seja, amplifica a potência que cada um de nós tem de ver à distância e de aplicar essa capacidade de ver à distância de uma maneira funcional para se alcançar essa distância, que é o autoconhecimento, a autorrealização, a liberação dos ciclos da miséria, que é o repetido nascimento e morte nas fases de carbono, e claro, as consequências disso, que produz ansiedades, medos, depressão, síndromes, variados tipos de síndromes que são, de certa forma, o medo de existir e etc. Então, nessa primeira fase, em que nós estamos elaborando a primeira etapa de se alcançar esse objetivo, essa primeira fase chama-se sadhana. Sadhana. Dentro do sadhana, uma parte importante do processo chama-se anartha nivritti. Anartha significa contaminações no coração. Essas contaminações são como que ervas daninhas no jardim. O jardineiro deve então retirar as ervas daninhas com muita atenção para que a planta original ou a planta de interesse se manifeste de maneira saudável. É dito que o que mata a planta não é a falta de água, não é o sol escaldante e tampouco são as ervas daninhas, na verdade. O que mata a planta é a negligência do jardineiro. Um jardineiro negligente é o pior inimigo para uma planta saudável. Portanto, devemos ser bons jardineiros e conscientes do que nós estamos fazendo. Nessa parte de anartha nivritti, é quando nós retiramos do nosso comportamento, da nossa consciência, aquelas ervas daninhas que nos impedem ou que sufocam a nossa planta, e essa planta é a planta que gera a fotossíntese e é a fotossíntese que produz o oxigênio que nós respiramos. Então, a ausência dessa planta equivale à ausência de fotossíntese, que também equivale à ausência de oxigênio e que, portanto, produz sufocamento e asfixiação, ou a sensação de sufocamento. A crise existencial, o medo de existir, a ansiedade produzida no processo elaborado de existir é falta de oxigênio, é falta de fotossíntese, é falta de uma planta capaz de produzir esses efeitos. Então, o sadhana, a pessoa quando recebe a semente da evolução, ou a semente da consciência, ou a semente do serviço devocional ao absoluto, e ao mesmo tempo ela cultiva essa semente, cuidando para que as ervas daninhas sejam retiradas, então essa pessoa certamente experimentará o resultado consequente da fotossíntese que essa planta produz, que é oxigênio.
e ao experimentar oxigênio, ela se sente aliviada da asfixia produzida pela experiência de existir. E como consequência disso, ela então se sente mais calma, ela se sente mais equilibrada, e nesse estado de espírito sóbrio, ela consegue elaborar conceitos sobre Deus de maneira mais equilibrada. Os conceitos adquiridos sobre Deus em estado de aflição são conceitos muitas vezes distorcidos e improdutivos para o processo de despertar amor a esse princípio que é Deus. Todo o nosso estudo do Sahasrara Chakra tem como objetivo limpar as falsas concepções sobre Deus para que a apreciação desse ser seja uma apreciação mais consistente e coerente com a nossa própria capacidade de entender a diferença de padrões morais superiores e com isso, estarmos predispostos a vivenciar uma experiência de amor a Deus, tá? Muito bem, então nós estamos dando início hoje ao nosso sadhana e a palavra sadhana vem da raiz sat, que significa existir, então sadhana. Dhana significa riqueza, aquele que conquista riquezas. Quando meu filho nasceu, eu quis dar o nome dele de Dhananjaya. Dhananjaya significa glórias para aquele que conquista riquezas. Então, Dhana significa riqueza e Sadhana significa aquele que está destinado a conquistar riquezas, ou aquele ser que é próspero, aquele ser que progride, aquele ser que se enriquece, tá? E aí a gente pensa assim, nossa, então enquanto eu canto Hare Krishna, minha conta bancária se multiplica. Poderia ser também, né? Não tem nada que impeça isso daí. Mas, na verdade, a riqueza máxima é não ter que nascer novamente num corpo material. Nada pode ser tão valioso do que isso. Pessoas estão dispostas a dar um reino inteiro por um dia a mais de vida. Toda a riqueza por alguns momentos a mais de vida. Muitos reis falaram isso no momento da morte. Todo o meu reino por apenas um dia a mais de vida. Não é? Então não há riqueza superior à vida. Portanto, ter uma vida eterna é a máxima das riquezas possíveis. E uma vida temporária, efêmera, baseada em carbono, é um empobrecimento do ser. Então, nós queremos ser seres prósperos e muito ricos do ponto de vista existencial. E para isso, nós precisamos de sadhana, um caminho que nos leve até esse tesouro, até essa riqueza. Não é? O nosso querido mestre, Jesus Cristo, ele deu essa teoria, não é? E parece que, assim, ela é válida mesmo. Aqueles que são muito inteligentes, isso não é para todos, né? Muitos são chamados, poucos são assimilados. É que aqueles que são muito inteligentes e predispostos estão interessados em investir nos tesouros em empresas definitivas. Aqueles que têm tesouros no céu mantêm-se constantes. Aqueles que fazem os seus tesouros nos ambientes instáveis estarão destinados às traças e serão devorados pelo tempo. Mas somente pessoas muito inteligentes que conseguem ver a longo prazo é que conseguem entender essa mensagem. E nós estamos aqui, não é, lutando para entender essa mensagem do mestre e aplicando esse princípio. Para isso nós temos que ser pragmáticos. E esse pragmatismo chama-se sadhana. Né? Na parte dentro do sadhana, que é o que nós estamos fazendo agora, uma etapa importante, uma erva daninha extremamente perniciosa, prejudicial, e uma erva daninha que inviabiliza muitos dos jogadores, muitos daqueles que se candidatam à liberação, e isso significa ser aceitos numa plataforma em que a existência permanece eterna, ou seja, não há necessidade de morrer constantemente mais, eles acabam perdendo o fôlego por conta de uma erva daninha que eles negligenciam, que é o excesso incrível. Olha eu de novo falando nesse assunto, mas eu vou continuar falando nisso talvez eternamente, pelo menos enquanto eu estiver envolvido nessa terapia. O excesso de sono, tá? O êxtase da escuridão.
a permanência ao vício do sono. Essa prisão é semelhante ao vício com drogas, tá? Não tem muita diferença não. A diferença entre um remédio e drogas é justamente a dose. Então, manter uma dose maior do que o necessário é prejudicial. É uma planta que é uma erva daninha que acaba cobrindo o jogador, impedindo que a fotossíntese se realize. Então, ela acaba desistindo de crescer justamente porque ela permanece apegada ao prazer produzido pela escuridão, que o sono, que o sono produz uma reação química no corpo. Então, ela é basicamente uma dependente química. E esse ser dependente químico do êxtase produzido pelo efeito químico que esse hábito, esse vício produz, que é o sono, faz com que o ser fique aprisionado a essa prisão, que é a cama, por incrível que pareça. Então, é preciso que o ser aprenda a libertar-se desse condicionamento, aprenda a libertar-se dessa ilusão, que é o excesso do sono, para estar desperto. Aqueles que querem ser desperto devem aprender a despertar. E a despertar é quando o universo desperta, ou quando a Terra desperta, ou quando o Sol aparece, é a hora de despertar. Então é isso, tá? Sadhana. É muito bom a gente lembrar, vez por outra, daquilo que nós estamos fazendo, para não ficarmos no mecânico, no automático, senão nós ficamos fazendo as coisas automaticamente e acaba que fica monótono e sem sentido. E por isso a pessoa que entra nesse estado monótono acaba então desistindo de continuar a prosseguir. Quando alguma pessoa, por exemplo, estou fazendo aqui de certa forma não deixa de ser também um desabafo pessoal, porque eu acabo observando, muitas pessoas que passam pelo meu caminho, ou os nossos caminhos se cruzam, buscam veementemente uma solução para si mesmas em relação às suas dificuldades internas e tal, etc. E eu sempre abro o espaço para que elas possam nos encontrar, e com isso a Sala dos Mantras é um farol e elas podem chegar mais longe. Só que permanecer na Sala dos Mantras requer uma liberdade dessa erva daninha, requer uma prática do cultivo do prazer, do despertar. E como o despertar não é apenas uma teoria romântica ou um laboratório religioso, ele passa dessa fase, existe uma fase que é uma fase mais real, mais consistente desse processo de despertar. Muitos não conseguem continuar e simplesmente desistem. Então, um dos argumentos deles para a desistência é que não é mais interessante para mim, não é a minha vibe, ou não é, por exemplo, digamos, eu tenho outras prioridades. Então eu fico pensando assim, quando eu ouço essas respostas, eu fico pensando assim, então eu tenho que analisar a minha própria situação em relação àquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou buscando. Se o que eu estou buscando, o que eu estou oferecendo, o que eu estou compartilhando, o que eu estou vivenciando é algo que pode ser relativizado ou trocado, então o que eu estou fazendo talvez não seja tão importante assim, eu também posso trocar. Por que eu não trocaria então? Eu tenho a liberdade, eu posso desistir também. E por que eu não faria isso? Simples, é porque eu entendo o valor que isso tem. Então eu preciso ter uma noção de autoconhecimento e de discriminação. Respeitar a decisão de uma pessoa desistir é algo que naturalmente mesmo que eu não queira, eu serei obrigado a fazê-lo. Não é? Porque afinal de contas as pessoas têm o livre-arbítrio e elas têm as decisões delas. Mas eu não posso deixar de analisar as decisões delas, porque as decisões de desistir de algo valoroso implica em checar se esse algo é valoroso, porque de repente a pessoa que desiste está certa, ela tem razão, e eu estou fazendo uma coisa que talvez não seja nem tão valiosa assim, mas eu estou acreditando que é valiosa,
e que existem outras coisas que podem ser feitas. E eu estou, de repente, talvez investindo o meu tempo em algo que não tem tanto valor assim, né? Esse feedback que dá, né, assim, quando nós vemos alguém que, embora tenha chegado até próximo desse conhecimento, tenha simplesmente desistido, então nós precisamos analisar quais são os critérios em que uma pessoa poderia chegar a esse ponto e os motivos pelos quais isso levaria a essa decisão. As variações são muitas, não é? Mas a principal delas, acreditem, é a dificuldade de acordar cedo. Essa é a principal de todas. Porque acordar cedo significa ter consciência do que você está fazendo. E as pessoas, normalmente, elas têm uma ideia romântica do processo da evolução. E, claro que, devido a essa dificuldade, vão aparecer justificativas que fundamentem essa dificuldade. Então vai aparecer, por exemplo, sei lá, cortaram as árvores da minha rua. E agora a luz entra muito pela fresta do meu quarto e eu não consigo mais dormir à noite. E, portanto, infelizmente, eu não vou poder mais dar sequência nesse processo. Ou então, eu tenho uma concepção de religião diferente, etc. Enfim, são vários os motivos pelos quais uma pessoa pode decidir isso, mas se a gente analisa, na maioria dos casos, o fundamento original é a dificuldade em acordar cedo. Isso significa uma prisão. O nome para essa liberdade nos Vedas chama-se Guda Kesha. Guda Kesha. Isha significa o Senhor. E Guda, que vem de Gunas. Guna significa cordas. E Guda Kesha significa o Senhor das cordas. Ou aquele que desatou os nós. Ou aquele que está livre dos nós. Aquele que se libertou dos nós. Aquele que tem controle sobre os nós, aquele que domina as cordas. Guda Kesha é o nome daqueles que conseguem despertar pela manhã com a predisposição de entrar em contato com o Supremo. Guda Kesha. Então, no sadhana, nós precisamos nos tornar Guda Keshas, ou senhores do sono, aqueles que controlam a variação do sono, que é justamente uma pressão que impede o ser de despertar. Por que nós acordaríamos cedo, num sábado, não é? Ou num domingo, quando tantos aproveitam esses dias para aprofundar os seus estados de coma? Isso chama-se Guda Kesha, que é um item extremamente importante do sadhana. Eu aproveito os sábados para poder falar antes do Mahamantra, porque eu consigo pegar todos, né? Normalmente, durante a semana eu respeito esse espaço porque as pessoas têm que ir, talvez, trabalhar, e no domingo eu não estou presente. Então sábado é o único dia que eu consigo pegar todos. Então eu aproveito para falar sobre esses assuntos no sábado, para dar uma melhoradinha no estado de consciência, justamente porque a dimensão do interesse do estudante védico ou do representante védico que está exercitando esse princípio de conhecimento numa fase de fechamento de curso, ou seja, de finalizar a equação, é que ele precisa muito exercitar ao máximo a capacidade que ele tem intelectual, artística, moral, espiritual, etc. Todos os recursos que estiver à disposição para expandir o conceito de liberação para o máximo número de pessoas possíveis. Então, na medida em que ele consegue fazer isso, isso identifica o quanto também ele compreende a importância do processo de liberação, né? Na medida em que ele entende o valor que esse processo tem, que essa instância da existência tem, então essa pessoa ela usará de todos os recursos para que outros também a tenham. E isso não necessariamente significa que haja um sentimento de compaixão já manifesto, não é? Ou um sentimento absoluto de compaixão já manifesto. Esse sentimento ele aparece no decorrer do processo, mas ao menos intelectualmente e racionalmente, aquele que deseja progredir depois de um certo estágio da evolução
ele deverá então necessariamente assumir para si a responsabilidade de liberar a outros. Somente assim ele consegue tomar posse do sentimento absoluto da liberação, que é algo que se experimenta internamente, como no Bhagavad Gita Krishna diz, os sábios, aqueles que são libertos das misérias, devido aos seus atos piedosos de compaixão por aqueles que estão na ignorância, experimentam esse equilíbrio e essa felicidade dentro de si mesmos no devido curso do tempo, como resultado de seus esforços pessoais na busca do absoluto. Então, assim, a minha preocupação em tornar lúcido, tornar claro o que nós estamos fazendo com vocês, faz parte do programa. Não é simplesmente um abuso da minha posição, do tempo que eu tenho disponível, para obrigá-los a me ouvir e assim eu exercitar o meu desejo de ser adorado por vocês. Não é exatamente isso, tá? Existe um objetivo a ser alcançado. E esse objetivo tem que ser muito claro, tem que ficar muito evidente, não apenas para mim, mas para o máximo número de pessoas que ouvem o conhecimento, porque assim que você ouve o conhecimento, esse conhecimento se torna seu. Na verdade, é sua propriedade, é seu direito ter a utilização desse conhecimento, é um patrimônio cultural para a humanidade esse conhecimento. Esse conhecimento não é meu, esse conhecimento ele vem de fora, ele é um conhecimento que vem de Deus, para ser o objeto, o instrumento com o qual nós nos libertaremos da ignorância, da escuridão. Então, é muito importante que nós tenhamos diante de nós sempre a consciência do que nós estamos fazendo. Tá? Existem tantas religiões, não é? Existem muitas religiões muito mais bem organizadas do que a nossa, no caso, né? Nós nem temos um prédio, uma sede, nós nem temos uma instituição tradicional. Nós somos um grupo pequeno, relativamente pequeno, mas muito valioso, de pessoas muito raras que estão investindo tempo e predisposição na busca de um objetivo extremamente difícil, que é Deus. E para isso é necessário compreender a mente de Deus. E compreender a mente de Deus requer certos tipos de tecnologia que não estão disponíveis de forma muito assim comum, de forma muito barata, justamente porque Deus é um artigo muito precioso e é necessário que o ser se torne precioso para ser equivalente a esse princípio buscado, que é a suprema verdade absoluta, o que acaba se eclodindo na liberação do ser, que é o nosso caso. Então, eu preciso sempre, vez por outra, trazer esse tema à tona, tá? Trazer esse tema na pauta da nossa agenda de prioridade, para que nós tenhamos consciência daquilo que nós estamos fazendo, para que o que nós estamos fazendo não se torne apenas, somente um exercício, um laboratório religioso que você pode mudar, que você pode trocar, que você pode de repente, já deu para mim, ou então, eu quero dar um tempo do Devananda, eu quero dar um tempo dos mantras, eu quero dar um tempo da sala dos mantras, para que não se torne uma coisa relativa. Porque esse relativismo, ele na verdade, ele é uma planta, é uma erva daninha, é uma contaminação. Não é? O mantra Uttista diz que você deve sentar-se, se for necessário, se você estiver cansado, isso é compreensível, né? Uttista Jagrata. Se você estiver cansado ou cansada, não tem problema. Isso está previsto no programa. Outros antes de você se cansaram e outros no futuro se cansarão, assim como você está cansado agora também. Isso não é totalmente fora do escopo. Porém, ao sentar-se, mantenha diante de si o objetivo, o princípio a ser alcançado. Isso quer dizer, você pode diminuir o seu ritmo, mas você não pode interromper o ritmo. Entende? O sadhana é uma atividade que você faz regularmente. É como antibiótico. Agora eu estou fazendo um tratamento dentário. Ontem, por exemplo, eu não pude entrar aqui por conta desse tratamento que eu estou fazendo. O médico, a médica, a dentista, me passou um antibiótico que eu tenho que tomar regularmente durante 7 dias. Do contrário, a anestesia não vai pegar e eu vou sentir dor. Então, eu estou seguindo as orientações médicas e eu vou tomar regularmente
nos horários certos, durante 7 dias, para desinfeccionar, para só então dar sequência novamente no tratamento. E isso é um sadhana. Eu preciso observar corretamente esse sadhana, porque senão eu vou experimentar dor. E eu quero evitar a dor, porque eu sou uma pessoa inteligente. Eu quero evitar a dor. Pessoas inteligentes buscam evitar a dor. Pessoas com problemas de retardamento mental é que não se importam em parar na frente de um automóvel em movimento, ou de colocar a mão no fogo, ou de, sei lá, colocar um objeto cortante na boca. Só pessoas com deficiência mental têm esse comportamento. Pessoas normais não. Então, almas saudáveis, almas sãs, elas têm uma preocupação em não agir de uma maneira que produza dor. E, portanto, elas quererão certamente a liberação. Almas com deficiência espiritual ou deficiência cognitiva, elas não se importarão em nascer e renascer novamente. E isso significa que elas não estão completamente conscientes de que essa dor pode ser evitada. Então, enfim, já é um problema realmente de ordem de um tratamento mais, né, que vai ser mais demorado. Nós já estamos conscientes de que esse problema deve ser evitado. Portanto, sadhana significa uma regularidade. Deve-se manter uma regularidade. E essa regularidade, ela tem que ser de no mínimo 50% em relação ao tempo disponível que nós temos, tá? Nós temos, vamos colocar assim, a grosso modo, na semana nós temos 7 dias, tá certo? Então, desses 7 dias, se você é um pesquisador muito frágil, se você é uma ervilhazinha muito embrionária ainda, e você tem muita dificuldade, então tudo bem, é compreensível, mas você também tem que compreender que você tem que evoluir, que você tem que crescer. Não pode usar isso como justificativa para permanecer estacionado. E como é isso, Devananda? Estabeleça o mínimo para você acordar cedo e fazer meditação, entoar os mantras 2 vezes por semana, no mínimo, para ser assim o mínimo do básico, 2 vezes. Agora, se você quer ir um pouco mais adiante e quer tomar posse da sua maturidade, então a sugestão é, no mínimo, 50% e um pouco a mais, 51% do tempo disponível. Portanto, são 7 dias na semana, 4 dias e meio na semana, o que significa 5 dias, basicamente, ou então você pode alternar, 4 dias, né, que passa dos 50%, 4 dias na semana, você pode intercalar, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Nessa média, estando na média e um pouquinho acima, já é o suficiente para você conseguir manter uma certa sobriedade no volante. E isso garante que você chegará ao seu destino com uma certa, digamos, uma certa integridade, né? Pode ser que você demore um pouco mais, mas vai chegar no destino. A média e um pouquinho já passa. Quem lembra na escola, não é? Se você tira nota 5, está na média. Se você tira nota 5,5, a professora já não puxa a orelha. Nota 5 já dá uma chamadinha, olha, é muito arriscado, 5 é pouco, 5 e para cima. Porque lá na frente, muitos vão tirar 6. E se você tirar só 5, você perde o emprego e a vaga fica com o outro que tirou 6. Então se esforce para aprender, se acostume a tirar 6, 7, não se acostume a 5. Então por aí vai, a vida é assim, né? Então, isso é um jogo. E esse jogo, ele é real, ele joga online. E os estudantes védicos precisam se acostumar a ter uma nota média e acima da média para manterem-se em equilíbrio e manterem-se em estado de constância no sadhana. O professor Einstein mencionou certa vez que a vida é como andar de bicicleta. Para manter-se em equilíbrio, você tem que estar sempre em movimento. O movimento pode ser lento, tudo bem, mas parar completamente, você vai cair, tá? Então, aqueles que são mais determinados e sérios na busca da autorrealização, do autoconhecimento, utilizarão esse recurso para justamente tomar essa atitude, tá? Então, o sadhana é muito importante, o sadhana é extremamente importante no processo de autorrealização. Ananda, bem-aventurança,
que é o estado em que você simplesmente, assim, com uma certa frequência, ao pensar em si mesmo como ser existente, sente a sensação de êxtase e lágrimas fluem dos olhos como consequência do prazer de existir, que é uma consequência do conhecimento. Esse estado de êxtase, ele está disponível no curso. E não é simplesmente para o Devananda, para alguém que... Não é não. Isso é um recurso disponível para todos, tá? Para todos. Não é necessário que seja gênio, tá? É necessário que tenha uma média apenas. Uma média e um pouquinho acima da média já é o suficiente para ter acesso ao terceiro nível do curso, que é o Ananda. Nós estamos na primeira fase do curso, entrando na segunda fase do curso, que é a fase em que nós estamos tomando posse da consciência de que nós existimos. E o que significa isso? Então, o sadhana tem a função de nos tornar limpos no coração, tem a função de nos tornar capazes de tirar as ervas daninhas do coração, que nos impediria de entender qual é a função do estado de existir. E justamente essa parte requer atenção, requer estado despertado de existência. Por isso é que eu enfatizo tanto a importância de acordar cedo pela manhã, e não apenas acordar cedo pela manhã, mas também aprender a estar disposto espiritualmente nesse processo de acordar. Várias técnicas são ensinadas, como por exemplo, espreguiçar na cama antes de se levantar, fazer uma oração, uma meditação antes de começar a atividade, não tocar no celular, tomar um copo de água, talvez, por que não, tomar um cafezinho feito na hora, não café dormido, porque é horroroso, café feito na hora, para dar uma despertada, um banho rejuvenescedor, roupas limpas, perfumadas para se sentir bem consigo próprio, e pronto, você está pronto para então alimentar-se do princípio espiritual que é o Ananda. Na medida em que nós temos esse comportamento, que é um comportamento superior, chamado Sattva Guna, então nós podemos almejar o estado de espírito em que nós experimentamos felicidade, satisfação em existir. Isso é algo que nós temos que alcançar, tá? Antes que nós possamos sentir a presença do princípio liberação, porque a liberação não é uma conjecturação meramente teórica, a liberação não é uma metáfora esotérica, a liberação é um estado de consciência, é um estado de existência. Esse estado de existência produz uma reação química, e essa reação química é experimentada no corpo através de sensações. Então a liberação produz sensação física, sensação química no corpo, de bem-estar, de prazer, de êxtase, ao ponto de em algum momento você simplesmente fechar os olhos e chorar de felicidade porque você existe. E isso é um estágio bastante evoluído. E só é possível quando o coração está limpo das contaminações. Tá, pessoal? Então eu quero agradecer muito a todos vocês, tá? Pelo seu esforço, porque também o seu esforço, o esforço individual que cada um de vocês faz, ajuda o outro, né? Quando o outro chega na sala e vê a sala repleta de buscadores, interessados, esforçados, ele se sente reforçado, ele se sente integrado. Vocês estão vendo aí, não é, como as pessoas estão assim expressando a sua felicidade, o seu carinho, o seu amor por ter, não é, essa família espiritual saudável, consistente, produtiva, e com isso nós estamos atraindo pessoas lindas, pessoas maravilhosas, pessoas cheias de coisas maravilhosas para oferecer, como o professor Hardwin, a Tulasi, o professor Luiz, tantas outras pessoas, né, que a Heloísa, que depois a gente tem aí, eu assim, sabe, eu estou falando os nomes das pessoas que me vêm à mente, tá, pessoal? Mas que eu participei de algumas interações, que eu ouvi algumas coisas, não é? Mas a Graziella, a Renata, enfim, tantas pessoas experientes que estão contribuindo, e quantas outras mais que estão aí, não é? Meio que
em stand-by, mas que em algum momento aí vai soltar a sua pérola, né? Como foi o caso da nossa lindinha aí, a Elisa. Em algum momento ela vai cantar pra gente Hare Krishna, não é? Então, quer dizer, nós estamos convivendo num grupo, num jardim cheio de flores perfumadas. E isso é algo relativamente raro. E sendo honestamente assim, franco com vocês, nós não queremos absolutamente nada um dos outros, a não ser assim, o amor que nós temos uns pelos outros, né? E nos dar as mãos para atravessar essa floresta. É uma floresta escura, é uma floresta densa, mas é uma floresta possível de ser atravessada. E ela só pode ser atravessada se nós tivermos uma fada madrinha mostrando o caminho. E essa fada madrinha é o Mahamantra, que nos ilumina e nos direciona para o local certo, para onde nós temos que ir, porque nós estamos sendo protegidas como almas. Todas as almas sinceras que desejam chegar até o Supremo receberão condições para fazê-lo. E nós estamos nos candidatando a sermos desse grupo de almas sinceras, conscientes e também do nosso, assim, justamente, né, do nosso princípio, que é estarmos conscientes da nossa responsabilidade, do que nós temos que fazer para isso, né, e não apenas rezar e transferir para Deus a responsabilidade de fazer o nosso dever de casa. Não, nós estamos fazendo o nosso dever de casa para nos tornarmos conscientes daquilo que nós temos que fazer nessa interação, né? Nós oramos como se tudo dependesse de nós, mas sabemos que tudo depende do Supremo. Porém, a responsabilidade é nossa, nós vamos vestir essa camisa e dar sequência, tá, pessoal? Então, muito bem, parabéns por todos vocês, tá? Por esse esforço, vocês estão de parabéns, sinceramente falando. Acordar cedo é uma fase muito difícil do processo, e aqueles que conseguem fazer isso com ânimo, com determinação, com entusiasmo, são candidatos elegíveis, né? As chances desses candidatos de alcançar o estado de despertar, estado de conhecimento, de autoconhecimento real, é muito maior. E isso não é apenas uma propaganda religiosa, uma propaganda cultural, tá, pessoal? Isso é um dado, isso é uma informação, tá bom? Eu não estou apenas incentivando vocês a fazer uma coisa que eu gostaria ou que eu quero que vocês façam. Não é nada disso, tá? Isso é um dado, é uma informação, é uma peça importante no contexto, e apenas pessoas que estão em condições de fazê-lo que farão, tá bom? Então vamos começar agora o nosso processo do Mahamantra, tá? Deixa eu só ver aqui que eu recebi um recado, né? O professor deu um recado informando que ele precisa sair para fazer um atendimento. Deva, tem alguém entre nós que vai fazer uma apresentação e terá um compromisso. Tudo bem, né? Não tem problema não, tá bom? O sábado é assim mesmo, né? Eu já informei isso algumas vezes. Eu faço uma alteração no sábado. Normalmente eu faço já logo na entrada à metafísica, e para justamente pegar o máximo número de pessoas, aqueles que precisarem sair, ou aqueles que precisarem, enfim, têm compromissos, tá bom? Podem ficar à vontade. E pode fazer o Mahamantra em outro horário também, tem à noite, né? A Tulasi faz o programa da noite também com o Mahamantra, mas eu acho que eu concluí a minha fala agora, e vamos fazer o Mahamantra, que é dar sequência no sadhana, tá bem? Muito obrigado pela atenção. Hare Krishna, Namastê. Então vamos dar sequência.